Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, a palavra de Deus ela diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos o verso 7, de novo, vamos ler todos juntos? E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma ou por coisa alguma. E esse coisa alguma, irmãos, inclui a política. Amém? Hoje nós estamos vivendo um dia muito especial para nosso país, eleição aí do segundo turno, e muitas pessoas, eu não sei você, mas a tentação para muitos brasileiros e muitos cristãos está sendo a tentação da ansiedade. Qual vai ser o resultado dessa eleição? Você está ansioso ou não? Você está preocupado? Quem não estiver preocupado, atire a primeira pedra. Mas é interessante, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E isso inclui, irmãos, o resultado da eleição de hoje. Isso inclui o resultado da eleição de hoje. É muito interessante, né, que a palavra de Deus diz em Mateus, diz que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, por causa daquilo que havemos de comer ou beber. E a palavra de Deus diz aqui em Filipenses que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pela nossa vida e por coisa alguma. Nós não devemos andar ansiosos, e isso inclui o dia de hoje. Hoje em dia, muitos de nós temos sofrido com a questão da ansiedade, especialmente em relação ao futuro do nosso país. O que é ansiedade, irmãos? Ansiedade é um medo muito grande em relação ao futuro. É um medo relacionado com o amanhã. É uma angústia, uma inquietação que invade de assalto o nosso coração, e essa inquietação é relacionada ao futuro. E a palavra de Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu quero destacar aqui dessa palavra do apóstolo Paulo, que ele não diz para nós não sentirmos ansiedade. Ele diz o quê? Para nós não andarmos ansiosos. Porque nós vamos sentir, irmãos, amém? A ansiedade é um medo enorme, que paralisa em relação ao futuro. Nós vamos sentir medo. A palavra de Deus nos diz para nós não sentirmos. Nós vamos sentir preocupação. Por exemplo, no dia de hoje, em relação ao que o futuro do nosso país aguarda. Que nós não devemos andar ansiosos, o crente não deve andar com medo, o crente deve andar pela fé. Nós não devemos andar ansiosos, andar ansioso, que nós vamos sentir, mas andar não alimente esse susto no teu coração, não alimente esse pavor no teu coração, não alimente isso. Andar ansioso é eu não deixar que a minha vida seja agora dirigida pelo medo. Por exemplo, eu estou com medo de vir aqui. Agora não está mais, mas quando tiver um acrílico de novo aqui, a gente vai ficar como assim? Com medo de que caia de novo, não fica? Vai que bate um vento, cai de novo.
A palavra de Deus está dizendo assim, nós vamos sentir. Nós vamos sentir a preocupação. Ela vem, é natural que venha. É natural que venha o medo. É natural que venham esses sentimentos, mas eu não devo alimentar isso. E eu não devo deixar que a minha vida seja dirigida por esse medo. Isso que significa não andar ansioso. Não alimente, não faça isso, não faça isso se desenvolver, não deixe isso se desenvolver na sua vida, esse medo, essa ansiedade em relação ao amanhã. Ande pela fé, confie em Deus e acalma o teu coração. Por quê? Porque a ansiedade, meus irmãos, ela é muito prejudicial para nós. Quando eu começo a me acostumar a andar de modo ansioso na vida, isso vai prejudicar muito a minha vida. A ansiedade, ela nos prejudica. E eu queria rapidamente, quando o pastor fala rapidamente, é 2 horas mais ou menos de sermão agora, eu queria ver rapidamente, nesse dia de hoje, que é um dia que muitos crentes têm andado ansiosos o ano inteiro por causa de hoje. Mas eu queria ver hoje com os irmãos um exemplo de uma história do Antigo Testamento, de um rei que ele se deixou tomar pela ansiedade, ele e o povo dele se deixaram tomar pela ansiedade e como isso prejudicou a vida deles. O caminho da ansiedade nos nossos corações, baseado na história de Balaque, rei de Moabe. Isso está lá em Números capítulo 22, vou pedir para abrir lá em Números capítulo 22, verso 1 ao verso 4, e aí, olhando para essa história, rapidamente mesmo assim, a gente vê qual é o caminho que a ansiedade faz no nosso coração, e por que a gente não pode deixar então isso crescer, nós não devemos deixar esse medo nos dirigir, como ele pode ser prejudicial. Números capítulo 22, do verso 1 ao verso 4, para a gente começar. A palavra de Deus diz assim, a respeito desse homem chamado Balaque. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Verso 2, viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Vamos ler juntos agora o verso 3, como é que ficou o coração de Moabe e de Balaque? Vamos ler juntos? Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito. Olha o verbo andar, que é o mesmo de Filipenses, não andeis ansiosos. Aqui no verso 4 diz que o povo de Moabe e Balaque, quando eles viram o povo de Israel acampado ali próximo deles, nas campinas de Moabe, e Balaque era o rei de Moabe, diz que eles tiveram, a Bíblia não fala que eles tiveram medo, a Bíblia diz o quê? Que eles tiveram o quê? Grande medo, diz o verso 3. Eles tiveram o quê, irmãos? Grande medo, e eles começaram a andar angustiados por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora, lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, o caminho da ansiedade no nosso coração. Balaque e o povo de Moabe, eles começaram aqui a sofrer de muita ansiedade, medo, ansiedade, diz o texto que eles começaram a andar assim. O que é a ansiedade? Verso 3 diz, uma boa descrição da ansiedade aqui no verso 3, é um grande medo em relação ao futuro, que faz a gente andar muito angustiado no presente.
uma grande insegurança em relação ao amanhã, que faz a gente andar muito angustiado no dia de hoje. É isso que o verso 3 diz, que Moabe e Balaque, eles começaram a andar assim, a viver assim. E como é que foi que se desenvolveu essa ansiedade? O texto aqui diz, esse medo, ele se desenvolveu no coração de Balaque, porque o verso 2 diz assim, que viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Como é que a ansiedade se desenvolveu neles? Preste atenção. Porque eles começaram a cultivar no coração, ou surgiu a partir de meias verdades. E é muito importante a gente entender isso. Meias verdades. Existe meia verdade? Até que existe, né? É assim, eles viram um pedaço dos fatos, mas ignoraram outras verdades e outros fatos importantes, e ficaram só com um. O que estava acontecendo aqui para você entender? A palavra de Deus diz que os 40 anos de deserto estavam terminando do povo de Israel. E o povo de Israel agora, uma nova geração tinha se levantado, uma nova geração de israelitas no deserto, ela se levantou, e agora eles começaram a caminhar rumo à conquista da terra de Canaã. E aí eles falaram assim: vamos realizar aqueles sonhos que Deus tem para nós, vamos nos levantar e vamos conquistar a terra de Canaã. E eles começam a marchar do deserto rumo à terra prometida. Povo de Israel. Nesse caminho, eles tinham que passar por alguns territórios. O território, especialmente o território de um povo chamado Amorreu, os amorreus. Eles tinham que passar por ali para chegar de onde eles estavam lá para conquistar a terra de Canaã. Aí Moisés, ele falou para os reis amorreus, especialmente Seom, que era um rei poderoso dos amorreus, ele falou assim: Seom, deixa a gente passar aí na tua terra, a gente vai seguir pela estrada principal, nós não vamos nos desviar nem para a direita nem pela esquerda, nós vamos passar pela terra, e mais, a gente está inclusive disposto a pagar o pedágio, amém, irmãos? Mário Covas já estava naquela época lá com seus pedágios, né, lá pedagiando as estradas lá, né, dos amorreus, e aí a gente paga o pedágio. Deixa a gente passar, a gente não quer guerra com vocês, a gente não quer confusão com vocês, nós estamos indo para a conquista da terra de Canaã. É isso que a palavra de Deus diz no capítulo anterior. Mas Seom, rei, o poderoso rei dos amorreus, faz o quê? Diz não. E aí ele se levanta e vem atacar Moisés e Israel. E aí a palavra de Deus diz que quando ele vem atacar, os israelitas se defendem, Deus abençoa Israel, e Israel impõe uma grande vitória sobre esse rei poderoso, o rei Seom, e também sobre o rei Og, rei de Bazã. 2 reis poderosos. Pergunta: Moisés queria briga com eles? Queria, irmãos? Moisés não queria briga. Moisés só precisava passar, queria pagar o pedágio. A gente vai pagar a água, tudo que a gente consumir a gente vai pagar. Eles se levantaram para guerrear. A Bíblia fala que esse rei Og, rei de Bazã, irmãos, ele era um dos gigantes daquela época, tipo Golias, sabe assim? A Bíblia fala que a cama do rei Og tinha 4 metros de comprimento por quase 2 metros de largura. Essa era a cama de solteiro dele. Não era de casal, irmãos, não era colchão king size, era o colchão de solteiro do homem. 4 metros de comprimento por quase 2 metros de largura, era o tamanho. 2 reis poderosos. Moisés queria brigar com eles? Moisés não queria, Moisés queria passar. Eles se levantam, eles brigam, e eles são derrotados, porque Deus abençoou o seu povo naquela batalha.
E Moisés, então, ele tem uma grande vitória sobre esses poderosos reis dos amorreus. Aí chega agora a história de Balaque. Viu Balaque tudo, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Ele viu isso, e aí eles passaram a ter pânico, diz a Bíblia, medo. E aí, no seu medo, na sua ansiedade, ele faz uma afirmação, movido por medo, ele faz uma afirmação no verso 4. Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Esse povo de Israel que está aqui perto da gente vai nos destruir, assim como eles fizeram com os reis dos amorreus. Eles vão nos destruir. Nós, para eles, somos como grama, e eles são como uma manada de bois. Eles vão nos engolir, fácil como um boi come a grama. Eles vão nos pisotear, eles vão nos destruir, o mundo vai acabar. Pergunto para você, esse verso 4 era verdade ou não? Não. Nada disso ia acontecer. Moisés queria brigar com aquele pessoal? Moisés queria brigar? Não queria brigar. Moisés só queria passar. Quando Moisés brigou, foi ele que puxou a briga? Puxou? Não, ele só se defendeu. Deus abençoou e eles foram vitoriosos. Moisés queria brigar com os moabitas? Não, ele estava acampado nas colinas, ali nas campinas de Moabe. Ele estava acampado ali, irmãos. Ele não estava querendo guerrear. Ele só queria, dali, de fronte de Jericó, agora partir para a conquista da terra prometida. Esse era o objetivo dele, não tinha nada a ver com Moabe. Veja uma coisa curiosa, preste atenção, irmão, sobre o caminho da ansiedade do nosso coração. Nós temos aqui uma verdade, uma meia-verdade. Qual é a meia-verdade que o Balaque vê? A meia-verdade é: Israel destruiu os poderosos reis dos amorreus. Amém? Isso é verdade. Eles vão engolir a gente, é verdade? Não é verdade. Eles não queriam guerra com esse pessoal. E Balaque ignora essa verdade, verdade que a palavra de Deus afirma. Balaque ignora. Ele fica com um lado, só um ponto, mas ignora outros fatos. Ele olha só para um fato: Israel venceu os amorreus. E aí ele ignora. Quais fatos que ele ignora? Mas Israel não queria briga com ninguém. Israel não quer briga com a gente. Israel só quer passar e seguir adiante para a terra de Canaã. Mas ele ignora isso. E quando ele ignora a verdade toda e fica só com um lado da história, ele começa a entrar em pânico. E no seu pânico, ele começa a fazer então o quê? A criar essas expectativas desastrosas sobre o futuro, porque o verso 4 agora é a ansiedade em ação, é quando ele olha para o futuro e diz assim: todos nós vamos morrer, se nós não fizermos nada, todos nós vamos morrer. Só que isso não era verdade. A ansiedade, meus irmãos, faz isso no nosso coração. E qual é o problema quando a gente alimenta essas expectativas catastróficas, movido por meias verdades? A gente não observa o contexto todo, vamos entrando em pânico e vamos alimentando temores horrorosos sobre o futuro. Qual é o problema disso? O que acontece com Balaque? E aí eu encerro destacando aqui 2 problemas, e por isso que a palavra de Deus diz assim: não ande ansioso por coisa alguma. Você vai sentir o medo, mas não deixe o medo tomar conta da tua vida.
das tuas decisões. Quais são os problemas aqui que Balaque enfrenta? Em primeiro lugar, meus irmãos, quando a gente é dirigido pela ansiedade, a gente começa a tomar decisão ruim. Amém? Quando nós somos dirigidos pelo pânico, pela ansiedade, nós começamos a tomar decisões ruins. O povo de Israel, Moisés, queria brigar com Balaque? Não queria. Balaque achava que Moisés queria? Achava. E aí o que Balaque faz? Aí Balaque, ele decide que a única alternativa que ele tem agora em relação a Israel é fazer guerra contra Israel. A única decisão que ele não devia tomar é a única decisão que ele toma, movido pela ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, quando eu sou dirigido pela ansiedade, eu tomo decisões ruins. Eu não tomo decisões racionais. Se ele tivesse marcado uma reunião com Moisés, não seria melhor? Assim, Moisés, vamos fazer uma reunião? Se ele tivesse ligado para Moisés, mandado um WhatsApp para Moisés. Moisés, vocês vão guerrear com a gente? Qual é a de vocês? Não, a gente só quer passar. E nós vamos passar. E nós vamos seguir. Nós não queremos nada com vocês. Não queremos confusão com vocês. Mas Balaque começa na sua expectativa paranoica que ele vai criando. O verso 4 é essa expectativa paranoica. Movido pelo medo, ele começa a tomar decisões ruins. E ele fala assim: vou fazer guerra contra Israel. Agora, olha como é irracional. A pessoa ansiosa não toma decisões racionais. Ela sai do emprego, pede demissão, ela xinga todo mundo. A pessoa ansiosa, e todos nós já fizemos isso, aqui todos nós já tomamos decisões debaixo de ansiedade. A pessoa ansiosa, meus irmãos, ela faz coisas que ela se arrepende depois, é ou não é verdade? Toma decisões que se arrepende depois. Balaque, e aqui começa uma história famosa, que quem frequenta a escola dominical já ouviu desde pequenininho, a história de Balaão. O que o Balaque faz? O Balaque contrata um feiticeiro lá da Mesopotâmia chamado Balaão, para esse feiticeiro fazer o quê? Qual é o plano brilhante do Balaque? Olha que irracional. Olha como ele é irracional. Porque os dois reis que eram mais poderosos que ele, um tinha 4 metros de altura. Os dois reis que eram mais poderosos que ele, fizeram guerra contra Israel e perderam. Não é verdade? Agora, olha a ideia brilhante dele. Vou fazer guerra também. Ansioso, toma decisão ruim. Aí ele manda chamar Balaão, feiticeiro da Mesopotâmia, para fazer o quê? Para amaldiçoar Israel. E aí, debaixo da maldição de Balaão, eu vou guerrear contra Israel e vou vencer Israel. É uma boa ideia? O que vocês acham, irmãos? É uma ideia brilhante, gênio, né? É um Einstein esse cara aqui da estratégia militar, né? Mas ele estava movido pelo quê? Ansiedade. Ansiedade deixa a gente irracional, a gente começa a tomar decisão ruim. Irmãos, a ansiedade cega a gente. Não ande ansioso, porque a ansiedade começa a te cegar e você começa a fazer coisas burras, decisões atrapalhadas. Gasta dinheiro, porque ele gastou milhões para chamar o Balaão. Gasta, desperdiça dinheiro, desperdiça tempo, desperdiça uma confusão. Aí o Balaão vem, lembra da história da mula do Balaão? Até a mula fala assim: não façam isso. Até a mula estava dizendo assim: meu Deus, parem com isso, né? Mas eles estavam mais irracionais que uma mula, porque é o que o pânico faz com a gente, quando a gente alimenta isso. Então, o perigo da ansiedade é que a ansiedade, meus irmãos, ela faz a gente tomar decisões ruins, o primeiro perigo. Mas o segundo perigo, meus irmãos, é que a ansiedade, quando a gente é dirigido pela ansiedade, a ansiedade vira um estado mental
que é muito difícil de ser quebrado. Quando a gente começa a andar ansioso, isso vai virando um estado mental, e eu vou ficando cego, e isso é muito, muito difícil de ser quebrado. A ansiedade vai fazendo a gente, vai virando uma obsessão na nossa vida. A ansiedade cria uma fixação. Quando eu estou ansioso, eu começo a andar ansioso por alguma coisa, a minha vida fica resumida àquilo. E eu começo a ficar obcecado por aquilo. E esse estado mental é difícil de ser quebrado. Sabe por quê? Porque o Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Vocês conhecem a história, né? Balaão vem. Balaão faz o quê? Balaque leva ele no alto de um monte. A Balaão avista o povo de Israel acampado assim na campina de Moabe. E Balaão faz o quê? Amaldiçoa ou abençoa? Da boca de Balaão só sai bênção por o povo de Israel. Contra o povo de Israel não vale encantamento. Da boca do feiticeiro ele vira um profeta de Deus, e da boca dele só sai bênção. Mas essa palavra de Balaão, a Bíblia diz que Balaão dá 3 palavras proféticas, não é para Israel. Essas palavras proféticas são para Balaque. Eu pergunto para você, Balaque está sendo dirigido pelo medo, pela ansiedade, tomando decisões malucas. Deus dá 3 palavras proféticas para Balaque, através do cara que ele contratou. E Deus dá 3 palavras para Balaque, dizendo: Balaque, deixa disso. Ele ouve? Ele escuta? E eu aprendo uma coisa aqui: a ansiedade, meus irmãos, vira um estado mental que até muitas vezes a própria palavra de Deus não consegue quebrar. A pessoa fica tão obcecada pela razão da sua ansiedade, que ela não enxerga mais nada, e ela está tomando decisões desastrosas, e a palavra de Deus vem para Balaque 3 vezes, porque o endereço das profecias de Balaão não é Israel, o endereço é Balaque, é Deus dizendo para Balaque: Balaque, não amaldiçoe o meu povo, porque quem amaldiçoar o meu povo será amaldiçoado. Ele ouve? Ele não ouve, ele não consegue ouvir, ele está tão enterrado naquilo, tão cego, que na cabeça dele só tem uma alternativa. Qual é a alternativa? É guerrear contra Israel. Só que nada disso precisava. Por quê? Porque nada disso era verdade. O povo de Israel não queria guerra. O povo de Israel só queria passar. Se ele tivesse olhado para as notícias todas, ele teria acalmado o coração. Mas ele fica naquele estado de medo, e ele fica naquele estado de obsessão na mente dele. Deus dá 3 palavras. 3 palavras para Balaque, dizendo: pare com isso. Mas ele não para. E eu queria deixar essa palavra hoje para nós aqui, refletirmos hoje pela manhã sobre o caminho da ansiedade no nosso coração. Porque, irmãos, hoje é um dia que traz preocupação. Nós vamos sentir a preocupação, nós vamos sentir medos, nós vamos sentir inseguranças, mas nós devemos trazer tudo a Deus em oração. Toda a nossa ansiedade através da súplica, da oração, com ação de graça diante do nosso Deus, para não deixar isso crescer e dirigir nossa vida. Para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, então comece a guardar o meu coração e a minha mente. Guarda a minha mente, guarda o meu coração, a paz de Deus, para que eu não comece a tomar decisões ruins, desastrosas, atrapalhadas, movidas pelo medo, pelo impulso, pela emoção.
e as coisas pioram. Eu queria hoje convidar você e perguntar para você hoje: você está muito ansioso hoje com o dia de hoje e com o resultado do que pode acontecer hoje? Você está muito ansioso? Nós não sabemos qual vai ser o resultado. Eu tenho certeza que você tem os políticos da sua preferência. Será que ele vai ganhar? Será que não vai ganhar? Eu não sei. Não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Uma coisa eu sei. Aconteça o que acontecer, Deus vai continuar sendo fiel. Eu não preciso fazer como Balaque e começar a criar projeções catastróficas para o futuro, como Balaque fez na ansiedade dele. Nós somos grama, eles são boi, vão pisotear a gente, vão destruir tudo, e blá, e aquela coisa horrorosa. Não, eu não preciso, porque eu creio que existe um Deus. E eu posso levar tudo a Ele em oração. A paz dEle guarda a minha mente e o meu coração. E com a minha mente e o meu coração guardados na paz de Deus, eu posso andar com sabedoria. Eu posso andar com fé. Eu posso andar tomando decisões sensatas. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, você está muito inquieto? Eu fico. Você está preocupado? Eu fico. Mas não vamos deixar isso aí crescer e virar maluquice na nossa cabeça. Vamos entregar tudo a Deus, porque Deus é o Rei dos Reis, Deus é o Senhor dos Senhores, e Deus permanece fiel em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ficar em pé. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Vamos orar. A palavra de Deus diz: não ande ansioso. Não saia daqui hoje com o teu coração cheio de pânicos. Saia daqui hoje com o teu coração descansado em Deus. Amém? Tome suas decisões. Se você ainda não votou, faça o seu voto consciente. E ande em paz, meu irmão, porque Deus está conosco. Deus vai nos dirigir. E tem tanta coisa que a gente cria na cabeça, que é tudo criação nossa, como Balaque fez. Nada daquilo era real. E nós confiamos no braço forte do nosso Pai. Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, hoje é um dia, Senhor, é um dia que para a nossa nação é tão importante. E nós não sabemos o que virá, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós queremos sair daqui com o nosso coração descansado na Tua soberania. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, com o nosso coração experimentando essa paz do Senhor que excede todo entendimento. A segurança no Senhor. Senhor, a nossa segurança não está em nenhum político, em nenhum. A nossa segurança vem de Ti, principalmente do Senhor. E que hoje, Senhor, nesse dia nós nos preocupamos, nós sentimos medo, Senhor, sentimos preocupações, mas nós não queremos, Pai, deixar que isso cresça, que isso vire expectativa catastrófica, Senhor. Não, porque nós queremos descansar em Ti. E desde agora, desde de antemão já, a Tua palavra diz: súplica com ações de graças. Nós queremos agradecer de antemão pela direção que o Senhor vai sempre nos guiar com fidelidade. Nós não sabemos o que vem, Senhor, mas nós sabemos o que é. E o Senhor é aquele que é presente nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor nos ama com amor eterno. Nós sabemos do Teu cuidado e da Tua fidelidade, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus
de intervenções. O Senhor é um Deus que dirige, que disciplina, que ama e que cuida. Nós sabemos disso. No Senhor agora, nós como um povo, Senhor, que hoje vive um dia importante, mas no Senhor nós descansamos o nosso coração. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação e a paz do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.